que o Aaron se enforcou. Eu fiz biologia. O respeito à vida é uma das coisas que é muito cara para mim. É muito difícil para mim entender alguém colocar fim à própria vida. E o Aaron, eu já vou dar falar um pouquinho da biografia dele. Era um homem jovem, ao meu ver, bonito, extremamente inteligente, extremamente criativo. E não cabe na minha cabeça como alguém assim pode se enforcar. E eu fico pensando se a comunidade de software livre que ele conhecia não o auxiliou e por isso ele fez isso. É uma coisa que me pesa. É uma coisa que me dói. Porque acho que eu defendo quase tudo que ele defendeu na vida dele. E isso, para mim, é uma forma de eu ter mais força e de poder ir para frente. Não vou muito para frente mais, né? Mas sei lá eu quanto tempo eu tenho. E eu tenho certeza que eu vou continuar defendendo essas coisas até o final. É uma coisa muito... Eu estou extremamente pesarosa desde o momento que a Ana me pediu isso. Mas a Ana é minha amiga e ela me pediu. Então eu fiz. E eu quis fazer uma homenagem a ele, mesmo sem tê-lo conhecido. Porque a comunidade de software livre deve muito a esse rapaz. A comunidade científica deve muito a ele. Eu o chamaria de menino, se eu o conhecesse, por causa da nossa diferença de idade. Então eu digo, meu menino Aaron, que se matou. E o que será que a comunidade de software livre estava fazendo enquanto isso? A depressão é uma coisa terrível. Eu imagino que ele fosse extremamente deprimido. E aparentemente ele não se sentia bem. Existiam momentos que ele tinha muitas dores. Ele escreve isso num determinado momento. Mesmo assim eu não compreendo. Eu acho que a gente se apega à vida e quer a vida. E a vida tem que ser alguma coisa melhor para nós. E ele lutou para que o acesso ao conhecimento fosse fácil, para que as pessoas pudessem ter, ou que o conhecimento científico, que é caríssimo, pudesse ser transferido para as pessoas. Ele lutou para que a vida de todo mundo fosse melhor. Então eu tenho uma enorme revolta quando eu penso no ato final dele. E eu não creio em Deus. Eu não espero uma vida futura. Eu não acho que ele está em algum lugar. Me dói. Então vocês estão proibidos de fazer isso. Entenderam? Por favor, querido. Gente, eu nunca chego no final. Por isso eu botei esse negócio no começo, se vocês quiserem. Tá aí. Meu site, meu blog, eu... E uma pagininha que já tem alguma informação. Vocês vão ver que nada do que eu faço fica parado. Se daqui a pouco eu for lá e quiser escrever mais, eu vou escrever mais. Entenderam? Por favor. Eu cresci. E por meio de um lento processo, percebi que o discurso de que nada pode ser mudado e que as coisas são naturalmente como são, é falso. Elas não são naturais. As coisas podem ser mudadas. E mais importante, há coisas que são erradas e elas devem ser mudadas. Eu acho que isso daí é um outro jeito de falar as 4 liberdades. Nós podemos criar, executar e modificar as coisas, não só programas. Eu acho que ele atingiu um nível de conhecimento maior do que da maioria das pessoas.
mesmo sendo jovem. Próximo. Nasceu em Chicago, Illinois, Estados Unidos, numa família judia. Aos 13 anos, ele já trabalhava com informática. Tá vendo? Linda. Ele já ganhou um prêmio lá de websites. O prêmio incluiu uma viagem para o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Ele deve ter adorado. Imagine alguém que adorava ciência, adorava computação, ir para o MIT com 13 anos. Né? E encontros com notáveis de internet. Ele conheceu todos os caras grandões a partir do Berners-Lee, que só inventou a internet, só inventou a web, a partir do Lawrence Lessig, que é o grande cara do Creative Commons. Ele foi amigo deles. Aos 14 anos, colaborou com especialistas e começou a mexer com a especificação de RSS. Por favor. Nosso amigo Aaron, numa foto bem antiga. Próxima, por favor. Em 2001, no grupo de trabalho em 2001, não tinha nem 18 anos, na World Wide Web Consortium, foi autor daquele documento criado para suporte à web semântica. Depois ele se envolveu com RSS, quando eu tinha 14 anos, que é um recurso desenvolvido em linguagem XML, que permite aos responsáveis por sites e blogs postarem as suas mensagens mais recentes por ordem e que ajuda a gente a sistematizar, arquivar as coisas. Ele estava envolvido nisso. Próximo. Foi coautor do Markdown. Markdown é um conversor de texto em HTML que ajuda muito a gente. E todo mundo tem blog aqui? Tem vários blogs que você pode editar em Markdown. Te ajuda a fazer as marcações, a melhorar o texto com sinais, né? É um HTML pequenininho, né? Mais fácil. Iniciou uma empresa em 2005, cuja plataforma Wiki foi utilizada só para suportar o projeto Open Library do Internet Archive. Aí a Infogame se juntou, a Reddit. Você fala Reddit ou Reddit? Tanto faz. Um site de notícias baseadas no comportamento, não sei se vocês acessam. Muita gente, muito interessante, tem muitas discussões legais lá. Próximo. Olha ele com Lessig, do Creative Commons, num evento do Creative Commons. Um moleque. Com 13, 14 anos, ele já estava ajudando a fazer as licenças Creative Commons. Próxima. Em outubro, o Reddit foi adquirido pela Condé Nast Publications, dona da Wired. E ele mudou, foi para São Francisco. Não gostou, não conseguiu ficar na vida burocrática. E acabou vendendo a parte da empresa dele para Reddit. Para a Wired. Em 2008, fundou essa outra empresa, que era o site do Bom Governo com dentes. E tentava agregar e visualizar dados sobre políticos. E no mesmo ano ele escreveu o Manifesto Guerrilla. O Guerrilla fala da importância da ciência aberta e de quanto a gente quer essa ciência e para que a gente quer essa ciência. É para melhorar o nosso acesso. Próximo. De novo ele, em outro evento do Creative Commons em 2008, um rapaz simpático. Próxima. Aí ele trabalhou
no design e implementação do Tor 2 Web, que era um proxy HTTP de serviços ocultos do Tor. O proxy, então, foi desenhado para promover acesso fácil por meio de um navegador. Em 2008, Aaron copiou e disponibilizou, fora de um caro serviço do Pacer, que é esse Public Access to Electronic Records, 2,7 milhões de documentos judiciais. O FBI quis catar o Aaron e não puderam fazer nada, porque os documentos eram públicos. Ele podia fazer o que quisesse. Eu acho que, mais ou menos a partir desse momento, o FBI ficou de olho nele. Ele era um cara que conseguia invadir computadores do governo. O FBI não gostou nada disso. Copiou e disponibilizou informações, uma quantidade imensa de informações, e eles não gostaram nada disso. Acho que, não sei se começou antes ou não, mas a minha impressão é que a vigia ao Aaron começou aí. Próximo, por favor. Em 2010, ele fundou, junto com outras pessoas, esse grupo político, Demand Progress, que organizava pessoas online para contatar o Congresso e outros líderes, financiar táticas de pressão sobre liberdades civis e reformas do governo. E aí ele participou muito ativamente contra aqueles projetos de lei que tendiam a controlar a internet. Posso falar um pouquinho disso? Separado, gente? Então, houve um monte de projetos de lei nos Estados Unidos e em todos os países que a gente conhece, né, para tentar controlar a internet. Tudo isso veio de um projeto original chamado ACTA, que era um projeto contra a pirataria. Quando eu comecei a ler sobre esse projeto, eu fiquei indignada, porque eles falavam que era contra a pirataria. Você ia lá, eles estavam falando de downloads, de arquivos, de atividades que são normais para a gente na internet, e queriam criminalizar isso. E eu comecei a pensar em por que raios os caras queriam criminalizar isso. E eu percebi que não passava de defesa de monopólios. Ou seja, copyright, patentes e perdi? E marcas. Marcas. Copyright e marcas. São os 3 grandes grupos de propriedade intelectual sobre as quais alguém se arroga dono. Então, eu vou falar um pouquinho de copyright aqui, que é o que eu mais entendo. Eu fui professora da Universidade Federal do Pará por muitos anos, e entendo pouco dos outros, entendo mais desse. Mas isso é uma bagunça. É um nojo. Por exemplo, tem lugar que programas estão sobre copyright. Tem lugares que programas estão sobre patentes. A impressão que dá quando a gente lê documentos, quando a gente lê coisas do governo, tinha um cara lá que achava que ia ganhar desse jeito. Ele fazia desse jeito. Em outro país, achavam que devia ser de outro jeito. Faziam de outro jeito. E uma coisa que eles sempre concordaram foi em ficar aumentando o prazo de validade. Então, por exemplo, copyright, gente. Por quanto tempo será que uma obra tem que ficar disponível? Tem que ser um prêmio para o detentor do copyright. Quanto vocês acham? Escrevi um livro. Aí me dão um prêmio. Só eu posso comercializar aquele livro por um determinado tempo. Certo? Aí a obra deve entrar no público. E aí todas as pessoas vão poder usar as minhas ideias sem pagar nada para mim.
Certo? Pergunto para vocês, quanto tempo será? 5 anos? 10 anos? Quanto? Quando o copyright foi instituído... e percebam o nome. Não é author right. Não é direito de autor. É copyright. É direito de impressão daquilo. É direito de fazer cópia. O nome está muito adequado. Porque dificilmente o autor continua detentor do copyright. Quando ele chega lá na editora, quando ele chega lá na gravadora, seja lá do que autor ele for, né? A primeira coisa que fazem é você nos dá os seus direitos de autor e nós vamos lhe dar uma porcentagem sobre os lucros, que em geral é mínima. Muitas vezes o autor tem que pagar a primeira impressão do seu livro. Um cara tinha que pagar a primeira impressão dos discos ou dos CDs. Certo? Então o nome está muito certo. Não protege o autor, como as propagandas dizem. Protegem quem tem os direitos, o detentor dos direitos. E se eu sou professor universitário e escrevi um livro no meu tempo de serviço, dentro da universidade, esse livro não devia ser de domínio público? Eu não estou sendo paga para trabalhar? E o meu trabalho não está sendo fazer aquele livro? Eu tenho o direito de receber copyright? Tenho o direito de receber alguma coisa? Eu acho que não. Se eu estou usando o meu tempo de serviço, eu já fui paga o meu salário. E outra coisa, gente, os direitos de autor, o copyright, ele é uma coisa que pode ser herdada e vendida. Então vocês imaginem que esse lindo neném aqui, que a mamãe dele escrevesse um livro, e ele recebesse os direitos de autor de graça, e pudesse usar isso por 30 anos ainda. Eu espero que essa menininha, agora que eu vi que ela está com um brinquinho, eu espero que essa menininha não seja como os outros. Porque, olha, se eu for conversar com a mãe dela e falar assim, olha, me deixa usar uma parte do seu livro e reescrever e parodiar e fazer alguma coisa com ele, eu acho que com grande probabilidade ela vai ficar feliz e querer que a obra dela seja ventilada, reusada, mexida, refalada. E com grande probabilidade, se o que eu fizer for legal, vão querer convidar a mim e a ela para fazer entrevista do original e do mudado. Mas se eu for falar isso com alguém que recebeu aquilo por direito e só que não fez aquilo, que não é o autor, vocês acham que eu vou conseguir a mesma receptividade? Se o herdeiro ou quem comprou os direitos, então, for uma corporação, vocês acham que eu vou conseguir? Ou eles vão botar aquele bando de advogado em cima de mim para que eu não possa ter acesso à obra? Sinto muito, é nesse mundo que nós vivemos. A única coisa que eu posso falar para vocês é tomem muito cuidado em quem vocês votam. Porque esses caras, que têm esse bando de advogados, essas corporações, eles financiam políticos, financiam partidos inteiros, compram juízes para que as leis que eles querem sejam votadas. Então, por exemplo, o grande exemplo disso é o Mickey. Lembram do Mickey original? Aquele que não tinha blusinha, que tinha um calçãozinho vermelho? Sabem de quando que ele é? Quando ele apareceu? 1928. E ele não é livre. Ele não está sob domínio público. Ele já tem quase 100 anos.
cada vez que está para vencer o prazo de validade, a Walt Disney Corporations, porque o Walt Disney já morreu em 1970 e qualquer coisa. Para quem que nós estamos pagando direitos autorais? Direitos autorais póstumos. Estamos pagando para quem? A Walt Disney Corporation vai lá, compra os políticos, paga alguém e muda o tempo de validade do copyright. Tanto que tem coisa que a gente nem sabe direito quando vence o tempo de copyright. Tem coisas que na Europa o cara já está sob domínio público, nos Estados Unidos ainda não está. Em vários países. Coisa mais maluca do mundo. Tem um monte de tratados, um monte de leis. Cada vez que você vai mexer com uma obra, você tem que olhar lá, obedece isso, obedece aquilo, obedece aquele outro, fazer as coisas. Então, aqui. E, se no último mês os caras fizerem alguma coisa e mexerem na lei, ainda não vai estar público, que é o que tem acontecido com as coisas do Disney. E notem, gente, eu acho que o Disney é um grande exemplo. Porque se tivesse as leis de copyright que tem hoje, o Disney teria feito a obra dele? Ele poderia usar aquelas músicas daqueles grandes autores, os contos de Grimm, ele poderia fazer isso? Não. E nós não teríamos os filmes do Disney. Gostemos dele ou não, é uma grande obra, sem dúvida nenhuma. Concordemos com ele ou não, é uma grande obra. Nós não teríamos. Ele não poderia fazer. Eu tenho certeza que o Disney não concordaria com essas leis. Mas a Disney Corporation quer essas leis. O nosso amigo Aaron não concordava com isso. Então ele fez campanhas online contra projetos de lei como o SOPA, o PIPA. Eu participei um pouquinho da luta contra esses projetos, escrevi em blogs, falei na universidade, falei no site, em todo lugar que eu fui, dei palestras, como eu estou falando agora. Porque vocês percebem que nós ficamos sem acesso à obra? E o Aaron era mais preocupado ainda com os artigos científicos. Como que um cara faz ciência? Como que um cara está numa instituição que faz ciência e o conhecimento não é público? Né? Ele participou ativamente mesmo, tanto que ele fez essa Demand Progress. Olha os objetivos. Organizar pessoas online para contatar o Congresso e dizer, vocês estão assinando essas porcarias aí, vocês estão se vendendo, e nós estamos vendo. E nós não vamos votar em vocês na próxima vez. Não? Em 2010, vocês conhecem a Chelsea Manning? Antes do Snowden, um militar, não lembro o nome dele original, você lembra, Alexandre? O nome do Chelsea, você lembra o nome dele original? Era um rapaz, era um homem, né? Só que, na realidade, ele não era um rapaz. O nome dele original, não lembro agora também. Chelsea é o que ficou. Pegou um bando de documentos. Bradley. E publicou esses documentos. Ele foi julgado, sentenciado e está preso. E, nesse processo, ele revelou que, na realidade, ele se sentia uma mulher e agora ele é chamado de Chelsea. O Aaron foi uma das pessoas que tentou informações, porque parece que ele foi torturado, aconteceu várias coisas com ele na prisão, bem ruins. Quer dizer, além de prenderem o cara, ainda quiseram acabar com o cara. Não souberam, então, dessa questão de sexualidade dele, o negócio foi pior ainda.
do que podia ser, né? Ele foi um dos que fez um pedido de informes, do que ficou checando o que os políticos estavam fazendo, do que tentou não permitir que a tortura continuasse. Próximo. Aí ele está num evento chamado Freedom to Connect. Né? Já um pouco homem jovem, né? Próximo. Eu repeti ali, me perdoem. E depois ele usou... Volta, por favor. Depois ele usou... Eu só repeti a parte de cima. Ele usou o Journal Storage, que é um sistema online de arquivamento de revistas acadêmicas, né? Para copiar muitas revistas e artigos. A mesma coisa que ele tinha feito lá no Pacer, ele fez aí no Journal Storage. E ele usou a rede do MIT. A rede do MIT permite que qualquer pessoa que esteja lá possa fazer cópias. Ele usou a rede do MIT. Até visitantes, né, do Open Campus do MIT podem copiar. Né? Mas as instituições pagam milhões de dólares. E ele não foi lá e copiou ele copiou milhões de artigos. Né? E foi disponibilizar. Próxima. Em 6 de janeiro de 2011, ele foi indiciado por autoridades federais dos Estados Unidos por acusações de fraude, de obter ilegalmente informações de um computador protegido, porque ele era contrário à prática do jornal lá, compensar financeiramente as editoras e não os autores, e por cobrar o acesso aos artigos de pessoas que, afinal das contas, estavam sendo pagos pelas suas instituições. Próximo. Em 2012, em 12 de setembro, o Ministério Público Federal acrescentou mais 9 acusações. É incrível, parece que assim, todo mundo podia entrar por aquela porta, mas se ele entrasse, tivesse o computador aqui dentro, não, ele não podia. É óbvio que ele foi vigiado, né? É óbvio que o FBI ficou de olho nele. E aí, a pena poderia ser 50 anos e multa de $1 milhão. Durante as negociações, o Ministério Público ofereceu uma sentença. Gente, ele ia ficar 50 anos. Aí, durante as negociações, o Ministério Público oferece um acordo que ele ficaria preso só por 6 meses. Estranho, né? Não dá a impressão que é um processo de aterrorismo. É só o que eu consigo entender vendo isso. E se ele se declarasse culpado de 13 crimes federais? Ele falou, não sou culpado. Né? Obrigada, querida. Aaron optou, então, por um julgamento em que os promotores seriam obrigados a se justificar. Por que eles estavam acusando? Prefiro passar pelo julgamento e poder até ter uma pena maior do que essa coisa maluca que vocês estão querendo para mim. Próxima. Mas aí nós estamos em 2012. Próxima. Ele continua trabalhando nas outras coisas. Então, ele mais esse outro rapaz aí, não tenho prazer, não consegui ler sobre ele. Lançaram o DDoS, o sistema que permite a informantes anônimos, permite a informantes anônimos enviarem documentos eletrônicos, permanecendo anônimos. Vai interessar para quem isso aí? Médicos Sem Fronteiras, jornalistas sem fronteiras que estão em países tirânicos. Eles não precisam disso aí, gente? Gente que está lutando contra um sistema político implantado numa região e que é tirânico. Esse era o Aaron. Em maio de 2013, o DDoS foi lançado pelo New York, mudando o nome,
E a Freedom of the Press Foundation continuou o desenvolvimento e agora ele chama Secure Drop. Porque nós temos que tentar ajudar esses caras que estão trabalhando em países malucos, né? Ainda mais que o Brasil, não sei como. Próximo. Ainda em 2012, ele trabalhou ativamente para impedir a aprovação do Stop Online Piracy Act, o SOPA, que foi derrotado no Congresso americano. A gente comemorou muito, a gente ajudou, né, a fazer essas coisas. E foi convidado a falar no Freedom to Connect, que é aquela foto anterior, em 21 de maio. O título da palestra era Como Nós Detivemos o SOPA. Esse vídeo está no YouTube disponível. Está aí, ó. Endereço aí embaixo. Vocês podem assistir, sem problemas. Acho que é uns 20 minutos. Próxima. Uma outra foto dele, protestando contra o SOPA. Próximo. No ano seguinte, ele foi encontrado enforcado, no começo do ano, em 11 de janeiro, pela sua parceira, né? É a coisa mais gozada do mundo, gente. As pessoas fazem traduções tão ruins. Se vocês chegarem lá no Wikipedia, está assim, o seu parceiro, Taren. Eu olhei aquilo, achei tão estranho. Eu preciso ir lá e corrigir, ainda não fui. Eu sou de vez em quando eu edito bem pouquinho na Wikipedia. O Rodrigo Padula fala para ele, um dia eu vou ajudar vocês mais, calma. Ele foi encontrado morto, enforcado, pela parceira. Não tinha nota de suicídio. Alguém tão criador, vocês viram em quantas coisas ele ajudou. Alguém tão preocupado com as pessoas, tirou a própria vida. Um site memorial foi criado dizendo, ele usou suas habilidades prodigiosas mesmo, né, gente? Eu acho que dificilmente a gente vai encontrar alguém que num período tão curto fez tanta coisa. De programador e tecnólogo, não para se enriquecer, mas para tornar a internet e o mundo mais justos e um lugar melhor. Concordo inteiramente com essa afirmação. Próximo. Após sua morte, a Promotoria Federal retirou as acusações e existe um filme bem longo, mais de 1 hora de duração, que não é esse aí, esse é o Quem Change de hoje. Aí ele falando, nós podemos mudar o mundo, que tem aquela frase que eu usei lá no início. Próximo. Outra foto dele, acho que no apartamento lá em Nova York, onde ele morreu. Próximo. Então, só um resuminho dos trabalhos. Ele participou de um monte de coisas. Já passei meu tempo nela. Perdoa. Um resuminho dos trabalhos. Próximo. Mas a grande luta dele era a luta política. Ele queria dar acesso ao conhecimento acumulado da humanidade, fiscalizar o poder, conquistar avanços nas políticas públicas. Próximo. Tudo isso, ó, tudo que ele foi fazendo. Próximo. E eu achei essa frase marcante. Gosto muito dessa jornalista. Talvez o maior ato político de Aaron tenha sido o que ele fez com o seu talento. Ele usou para lutar pelo acesso livre ao conhecimento via internet. Isso em si já o tornaria perigoso para muitos. Mas há algo que pode ter soado ainda mais imperdoável. Imperdoável. Aaron não queria ganhar dinheiro com o seu talento. Ele não era aquilo que as crianças são ensinadas a admirar. Um jovem gênio milionário da internet, como o Mark Zuckerberg, criador do Facebook. Próximo. A frase continua. Aaron Swartz era um jovem gênio que não queria ser milionário. E convenhamos, não há nada mais subversivo do que isso. Numa sociedade onde o único valor é o dinheiro,
Nós somos ensinados desde cedo a querermos dinheiro. E muitas pessoas fazem qualquer coisa por dinheiro. Eu morro desse qualquer aí. Porque qualquer. Qualquer pode significar matar, torturar. Não é só os caminhos normais numa carreira. Pode significar qualquer coisa. Quando uma pessoa consegue se passar além disso, consegue ter outros horizontes na vida, que não seja meramente o que o capitalismo coloca em cima da gente, essa pessoa com certeza é muito especial. Essa pessoa com certeza é algo que faz a humanidade ficar melhor. E é isso que eu acho do Aaron. Ele foi alguém que tentou deixar o conhecimento científico mais disponível. Só que isso ia fazer com que um monte de revistas científicas perdessem muito dinheiro. O poder político foi colocado para caçar o Aaron e acabar com a vida dele. E de um jeito ou de outro, eles conseguiram. Eu sinceramente espero que tenha sido mesmo uma coisa que só aconteceu no final, essa imensa dor. Que não tenha matado o Aaron aos poucos, ao longo de meses. Que a morte dele tenha sido num acesso de dor. Para que ele não tenha sofrido muito. Porque nós devemos muito a ele. Senhoras e senhores, o que vocês acham que Aaron ia pensar sobre como a ciência deve ser? Aberta e livre? Ou fechada? Muito obrigada. Obrigado, Fátima. A sensação de perda é gigantesca. Quanto mais eu não tive a sorte de conhecer o Aaron em vida. Eu estudei um tanto sobre a vida dele logo que ela acabou. Eu estudei mais sobre a vida dele, me preparando para essa sessão. E quanto mais eu estudo, maior é a sensação de perda. Maior é a revolta, porque não foi suicídio. Tudo bem, ele que se enforcou, mas ele foi assassinado. O governo dos Estados Unidos assassinou Aaron Swartz. A indústria de direito autoral assassinou Aaron Swartz. O procurador, que depois que a JSTOR retirou a reclamação, depois que o MIT falou que não tinha, que estava neutro na posição, continuou perseguindo e acusando o sujeito por algo que não é nada diferente de retirar livros demais da biblioteca pública. A ponto de a pessoa não aguentar essa perseguição e pôr fim à própria vida. Isso é assassinato. E aí eu pensei, vamos fazer 1 minuto de silêncio em homenagem a ele. Eu pensei, não, 1 minuto é muito pouco. 1 minuto não é nada. Quantos anos esse cara ia produzir, ia criar, ia enriquecer a humanidade e tirar isso de todos nós. Eu estou sendo egoísta, né? Porque, enfim, tiraram a vida dele.
Eu pensei, vamos fazer 15 minutos de silêncio, então. Mas continua sendo nada. E eu cheguei à conclusão que não. Minutos de silêncio seria exatamente a coisa errada para homenagear Aaron Swartz. Não é o nosso silêncio que levaria a mensagem dele adiante. A gente precisa falar, e falar em voz muito alta, defender as ideias que ele queria defender. Que ele podia estar aqui defendendo. Eu nunca conversei com ele. Eu não sei o que ele ia falar aqui exatamente. Se ele pudesse estar aqui hoje. Mas eu sei, eu tenho certeza, que ele não ia querer falar sobre se o termo melhor é ciência aberta ou ciência livre, como eu pensei em falar a primeira vez, no instante que me convidaram para esse painel. Porque isso é bobagem, é coisa pequena. É importante para mim, né? Enfim, mas não é importante, de verdade, no grande esquema das coisas. Por que a gente fala em ciência, né? Ciência. Ciência é a maior empreitada da humanidade, né? É descobrir como o universo funciona, e descrever isso de maneira incremental, sempre questionando, sempre duvidando e sempre construindo em cima do que já foi estabelecido antes. Quando a gente não descobre que o que foi construído antes estava impreciso, ou às vezes até errado. Quantas leis são aprovadas hoje, baseadas não em ciência, mas em suposições, chutes, completamente equivocados. A própria ideia de direito autoral, que 300 anos atrás pensaram, vamos oferecer um incentivo para os autores de obras literárias, para eles publicarem mais. Essa foi a desculpa oficial. Para instaurar um monopólio. Monopólios, via de regra, são ruins. Mas quem sabe faz sentido esse? 300 anos atrás, tinha gente que acreditou que talvez fizesse sentido, vamos experimentar. Hoje a gente tem ciência que mostra algo bem diferente. Tem ciência que expõe que quando você oferece um incentivo, seja uma cenoura, seja um chicote, para alguém que está fazendo um trabalho mecânico repetitivo, típico da era industrial, esses dois tipos de incentivo aumentam o foco e, portanto, aumentam a produtividade. Quando a gente fala em economia criativa, quando a gente fala em inovação, em criatividade, em pensar fora da caixinha, nem a cenoura, nem o chicote funcionam. E não é assim, não trazem um aumento de produtividade. Não, eles atrapalham a produtividade. Eles prejudicam, reduzem a produtividade e prejudicam a qualidade do produto. Porque para ser criativo, você não quer focar. Você tem que ampliar o pensamento. Se a gente sabe hoje que esse tipo de incentivo não funciona, por que raios
insistimos em preservar leis que sustentam esse sistema. Não só preservar, mas aumentar os privilégios cada vez mais. Bom, a resposta é óbvia. Por que que isso acontece? Porque o sistema está corrompido. O sistema se tornou tão poderoso que ele corrompe os legisladores que escrevem as leis que deviam regular as empresas. A lógica se inverteu. A democracia, de fachada, virou uma piada. E as empresas estão rindo de nós. Aaron Swartz foi um hacker brilhante em vários sentidos. O que a Fátima contou, que ele publicou quase 3 milhões de registros de tribunais dos Estados Unidos, ele montou um projeto em que as pessoas iam para lugares em que tinham acesso livre a esses registros, e cada um baixava um pedacinho, e aí ele fez um agregador dessa informação. Não tinha absolutamente nenhuma ilegalidade nisso. E as autoridades norte-americanas reconheceram que não havia nenhuma ilegalidade nisso. O que ele fez em relação ao JSTOR, ele colocou um computador num quartinho do MIT, que tinha acesso à rede sem fio, e foi baixando artigos. Foi emprestando livros da biblioteca, um atrás do outro. Não havia nenhuma ilegalidade nisso. Mas ele sacou, e isso eu acho a sacada talvez mais brilhante dele, que o sistema de legislação estava com problemas. E ele falou, espera aí, isso é um sistema. Eu preciso compreender esse sistema para poder atuar sobre esse sistema e trazer as mudanças que eu acredito que são necessárias. Então ele foi lá trabalhar no Congresso, ele foi lá ser assessor de parlamentar, ou ajudante, auxiliar de assessor de parlamentar. E aí ele aprendeu como isso funcionava. E sabendo como a coisa funcionava, quando começaram a chegar os projetos Sopa e Pipa, ele sabia que não tinha como parar. Toda a lógica da tramitação parlamentar, da corrupção parlamentar nos Estados Unidos, indicava que aquilo ia passar. Inevitavelmente. Diziam isso para ele, mas ele já sabia. E o que ele fez? O que precisava ser feito. Desistir significa, bom, eu já perdi. Então vamos fazer. Porque esses vão passar, mas quem sabe os próximos? Se a gente conseguir divulgar o problema hoje, quem sabe os próximos a gente consegue deter. E aí a bola de neve começou a crescer. Ele começou a divulgar, ele começou a trabalhar, a causa foi crescendo. Aí eles pararam a internet por um dia. Né? Quem acessou a Wikipedia ou milhares, talvez milhares, de outros sites naquele dia viu, milhões mesmo, uau, viu a internet parada, viu o alerta sobre o que estavam tentando fazer com a gente. E ele não desistiu. E as leis que eram impossíveis de parar não foram aprovadas.
Então, quando dizem para a gente que é impossível, o hacker vai lá e entende como o sistema funciona, e mesmo sabendo que é impossível, vai lá e faz. O tempo acabou, então agora é a hora dos 10 minutos de silêncio, em homenagem ao Aaron Swartz. A gente vai sair em silêncio em homenagem a ele. Mas lá fora a gente não vai fazer silêncio. Lá fora a gente vai falar e vai levar a palavra dele para todo mundo. Muito obrigado.